Mateus capítulo 10, versículo 37. Quem achou, diga amém. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Amém? Feche seus olhos, querido Deus. Nós te louvamos por estarmos em tua casa, pelo privilégio, Senhor, de poder parar mais uma vez, em mais um momento, para ouvir mais um pouco da tua palavra, refletirmos e sermos edificados por ti, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a colocarmos em prática a tua palavra. Nos capacite, Senhor, a sermos fiéis, desde ao momento em que ouvirmos até o processo de colocarmos em prática em nosso dia a dia, na nossa vida e na vida da nossa família. Nós precisamos inteiramente do Senhor. Nós precisamos do teu cuidado, do despertar do Senhor em nossa consciência e do teu direcionamento e impulsionamento para vivermos conforme o teu querer. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o pastor Edivan conversando conosco sobre a proposta do ano litúrgico, e ele me explicava a ideia de ter em mente a imagem de uma árvore. E essa imagem precisa ficar muito clara no processo de compreendermos as etapas de seu crescimento, de seu desenvolvimento, desde o processo de semear, consolidar, e então ela fazer o que nasceu para ser feita, frutificar. E uma grande máxima que devemos ter em todo esse processo é que quem planta tem um objetivo, e que de igual maneira a igreja, semeada pelo Senhor, ela tem um propósito a ser cumprido, estabelecido pelo próprio Senhor. Compreender o tempo de semear está muito ligado ao que poderíamos chamar da compreensão do pertencimento, a compreensão de quem nós somos, a quem pertencemos, compreensão de que somos unidos a Cristo e ao seu propósito, unidos como igreja e diante de sua missão. O Senhor atua nos nossos corações, meus irmãos, nos chamando. Ele nos chamou por meio do seu evangelho, nos trouxe para o seu reino, ele conquistou-nos. A Bíblia diz que o Senhor nos retirou do império das trevas, ele quebrou as correntes que nos aprisionavam e nos transportou para o seu reino. Somos seus filhos. Nós não estamos desamparados, nós não estamos jogados no mundo, estamos ligados ao Senhor, pertencemos a Ele, somos sua igreja, somos seu povo, somos seu rebanho exclusivo dEle. E agora Ele nos lança, após salvos nele, a um compromisso, a um vínculo com Ele que gere maturidade e desenvolvimento da nossa fé. É o tempo de consolidação. É a compreensão de que, estando em Cristo, estamos compromissados com Ele. Estamos compromissados com o seu propósito conosco e com o seu propósito com a igreja. É a intenção de compreender que nós estamos no lugar certo, onde deveríamos estar, na igreja certa, no trabalho onde estamos, no bairro onde estamos. É ali que o Senhor quer nos usar, é ali que o Senhor quer trabalhar em nós, para que possamos ser útil para o seu povo, para o seu reino, para o seu propósito. Os irmãos estão entendendo? Confessamos a Cristo, e o ato de confessarmos a Cristo nos lançou para o estabelecimento de um vínculo de compromisso com o Senhor.
Não confessamos a Cristo como quem confessa uma ideia e amanhã deve criar uma outra ideia, uma outra construção. Não, nós confessamos a Ele, nós nos tornamos discípulos dEle e a partir daí não há mais volta. Não há mais um processo de retorno. No texto que nós lemos, desde o capítulo 9, o Senhor vem chamando discípulos. No capítulo 10, já há uma lista dos nomes desses discípulos. 12 nomes são citados e o Senhor começa uma série de orientações, estabelecendo desde conselhos, desde o anúncio dos perigos que eles enfrentariam, mas também do cuidado que eles teriam em todo o processo. O Senhor deixa claro a eles que eles não deveriam temer a nada, a não ser ao Senhor. O Senhor os garante o êxito da caminhada, o êxito da jornada, o êxito do fruto, estando em Cristo e firmado em seus ensinamentos. Ao mesmo tempo que o Senhor traz os perigos, as lutas e dificuldades, Ele garante o destino final. E no versículo que nós lemos, o Senhor diz uma palavra, diz um princípio aqui que algumas pessoas, se lerem de forma ligeira, sem pensar muito, vai ficar preocupado. O Senhor está dizendo para eu não amar os meus pais, para eu não amar os meus filhos. Quando o Senhor olha para os discípulos e diz: quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Discípulos que estão ligados por meio de um vínculo de compromisso para o processo de consolidação, ouvem da boca do Senhor que o elo que deve existir entre eles e o Senhor envolve amor. Isso me fez pensar, refletindo para hoje. Não envolve a obrigação, embora o amor não anule as obrigações. Não envolve estruturas vazias, embora que no processo possa também haver estruturas. Mas o ponto decisivo é Jesus dizendo: eu estou observando como vocês estão me amando e de que maneira vocês amam as outras coisas. No processo do discipulado, no processo de vida enquanto discípulo de Cristo, é como se o Senhor estivesse dizendo: não há amor, não pode haver amor em seu coração maior do que o amor para comigo. O elo desse vínculo está ligado à devoção. O elo que garante um processo de consolidação eficaz está ligado à vida com Deus. Não há como um crente ser consolidado sem que ele tenha essa vida com Deus, sem que ele tenha esse hábito de estar ligado ao seu Senhor, de amar o seu Senhor, de colocar o seu coração à disposição do seu Senhor, de enfrentar qualquer situação, brilhando nos seus olhos a esperança com o seu Senhor. É por isso que o grande foco da igreja não é apenas as ruas de ouro dos céus, não é apenas a beleza que pode ser os anjos e tudo que lá estiver, mas é a convicção de que encontraremos o Senhor que nos salvou e o Senhor que cuida de nós e cuidará até o final. O vínculo de amor é o vínculo que se estabelece na consolidação. Estamos vinculados ao Senhor pelo seu amor, que nos constrange a amá-lo também. A Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco.
que o Senhor nos amou primeiro. O nosso amor se torna uma resposta ao que Ele fez conosco. Ele te salvou. E o que é que Ele está te pedindo? Que você o ame. Ele não está te pedindo que tu crie obrigações sem o coração. Que você estabeleça caminhos de performance, onde você não sinta, que você cante e a sua alma não seja tocada pelo Senhor, que você pregue e não creia no que está falando. Ele não está te pedindo para você tocar como se estivesse em qualquer outro lugar. Não, Ele está dizendo, a vida que eu tenho para você, ela pulsa dentro de você, o Espírito está dentro de você, é algo vivo. Não atua apenas no teu intelecto, não atua apenas nas tuas construções de ideias, ela atua no teu coração, ela atua nas tuas emoções, ela conquista a tua alma. O Senhor não te salvou para mudar apenas a tua mente, Ele te salvou para te mudar por completo e fazer de você templo e morada do Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em você, há um vínculo por dentro. Ah, meus irmãos, fica mais fácil pensar o discipulado. Fica mais fácil pensar a caminhada com o Senhor quando nós começamos a pensar na devoção a Ele. Fica mais fácil lidar com os sofrimentos da caminhada, com os processos que Deus tem para tratar conosco, quando nos lembramos do seu amor para conosco. Quando meditava nesse texto, eu me lembrava quando no primeiro filho o Senhor guardou, e como foi difícil para mim entender que o Senhor seria um melhor pai do que eu. E de que se o Senhor o guardava, Ele estava mais seguro do que estivesse comigo. Porque na maioria das vezes nós aprendemos a ter as coisas no nosso controle. E quando isso sai do nosso controle, nós nos desestabilizamos. Mas essa devoção, ela nos lança para uma estabilidade nossa, mas totalmente estável na mão do nosso Deus. O Senhor Jesus, Ele usa o amor aos pais e o amor aos filhos. Um amor que você não escolhe amar. Você não escolhe amar seus pais. Eu não lembro o dia que eu cheguei e disse, eu vou decidir se eu vou amar meu pai ou não vou. Não lembro disso. Não lembro. Alguém uma vez disse assim para mim, olhe, não se preocupe em seu filho amar você, apenas lhe respeitar. Uma hora ele vai lhe amar. Eu disse, eu não tenho isso na minha mente. O tempo que eu disse, agora eu respeito meu pai e agora eu amo ele. Eu não tenho essa noção. Simplesmente vivemos. É assim que acontece. A gente não escolhe hoje, a partir de hoje eu vou amar meus pais. Não, eu vivo. E quando eu percebo, eu estou amando. Os meus filhos, de igual maneira. Eu sempre fui ruim de brincar com criança, irmão. Sempre. Eu não tive jeito de brincar com criança. Até hoje eu não tenho jeito de brincar muito com a criança dos outros. Mas quando o meu chegou, eu fiquei besta. Brincava. Esses dias eu estava no chão, rolando. E não é fácil levantar depois. Você pensa que é fácil? Não é, não. Meu filho criou a ideia de que eu sou Golias, ele é Davi. Então ele gira um negócio que segura a chupeta assim para jogar na minha testa, né? E eu tenho que fazer o sinal que estou caindo. Aí ele faz, Deus, para dizer que Deus venceu. E aí, toda vez que cai para levantar é difícil. Mas eu não tinha jeito. Mas eu não criei, eu disse, agora que meu filho nasceu eu vou amá-lo. Não, simplesmente vivi. E os amo. E o ponto aqui é que esse amor maior, ele não é medido por você.
Não é você que diz, agora eu vou amar a Deus mais. Não, eu vivo com Deus. E essa vida com Deus me lança a entender que Ele é prioridade em tudo. Eu não estou medindo, eu não estou dizendo, eita, hoje eu estou amando mais a Deus do que a meus filhos. Não é essa escala, meus irmãos. É como quem se lança. E vai vivendo, e vai desfrutando, e vai se alegrando, e vai gozando do Senhor, vivendo com Deus, amando a Deus, servindo a Deus. E essa vida se espalha na vida da igreja. De repente ele está aqui, está servindo num grupo de vida, está servindo em um ministério e aquilo não se torna pesado, aquilo não se torna enfadonho, aquilo não é um fardo a ser carregado, não. Ele entende a responsabilidade, ele entende o zelo, mas ele está envolvido com a sua igreja, ele está mergulhado na vida da igreja, há um amor queimando dentro dele, é o Senhor usando o seu coração, envolvendo a sua alma. Essa vida enquanto discípulo não é a vida que apenas gera um arrepio num culto de domingo. Não. Mas é desejo de Deus. Quando no Éden Adão e Eva caem, a geração que se ergue não desejava mais o Senhor. A geração que se ergue pós-Éden vira as costas para o Senhor, mas a geração que se ergue pós-Calvário, ela deseja ardentemente o Senhor. A geração santa, sacerdócio, aquela geração que foi comprada pelo Senhor, a igreja do Senhor, ela deseja a Deus. A vida como discípulo de Jesus, ela não apenas usufrui das bênçãos e vitórias que temos e que queremos ter. Sim ou não, irmãos? Quem não quer ter? Mas ela deseja o Senhor. É um amor que estabelece um vínculo que precisa ser inquebrável. Assim como o amor para com os pais, para com os filhos, é um vínculo que não se quebra, superior a ele, o vínculo com Deus também não pode ser um vínculo que tenha objetivo ou que tenha a possibilidade de se quebrar. É até a eternidade. Segue o processo. Como diz o ditado, segue o fluxo, né? Confessou a Cristo, segue até o final. O Senhor vai cuidando, assim como Ele cuidou da igreja durante 78 anos, levantando presbíteros, diáconos, líderes, e depois alguns morriam e Deus levantava outro, e assim sempre foi, e assim sempre será, até o Senhor voltar, porque o Senhor cuida de seu povo. A imagem é que o amor para com Deus de um discípulo que pretende imitar a Cristo e amá-lo, não é um processo só de imitação. Não é um processo só de eu quero parecer com Jesus porque Jesus era fora de série. Alguém diz, vou parecer com Jesus porque Jesus era um revolucionário. Não é essa conversa, não. É imitar ao Senhor porque Ele é o nosso Cristo. Ele é o nosso Redentor. Nós o imitamos e nós o amamos. E esse vínculo que deve ser inquebrável, ele é suficiente. Eu amar meu pai, eu amar minha mãe, é um vínculo suficiente. Eu amar meus filhos é um vínculo suficiente. O amor em si é suficiente. E se o amor a Deus deve ser superior, este amor também deve ser suficiente. Eu o tenho e eu não preciso de outro Deus. Eu o tenho e não preciso de outro Senhor. Eu o tenho e não preciso de outro. Não teremos outros deuses diante de nós. Nós já o temos.
E seremos, portanto, consolidados nele. E esse processo, esse vínculo vai se aprofundando, vai se fortalecendo à medida que o amamos. Não é à medida que fazemos, não é à medida que criamos estrutura, é à medida que o amamos. Você pode fazer algo, mas se você faz o amando, aí é que vai o caminho certo. Só que aí eu preciso que a gente pense uma coisa: como amar a Deus? Dizer que Deus nos ama é muito bom. Dizer que eu, enquanto discípulo, preciso amar o Senhor, isso é compreensível, a Bíblia deixa muito claro. Aí o X da questão é: como é que a gente faz isso? Como é que a gente ama o Senhor acima de todas as coisas? Será que somos capazes realmente disso? Eu acredito que não. Não somos. Pronto. Não somos. Não por nós mesmos. Não por nossa própria capacidade. Mas quando o Senhor nos salvou e nos resgatou, o Espírito de Deus que agora habita em nós, age nos capacitando. Aquilo que Deus quer de nós, diante de nossa incapacidade, o Espírito de Deus nos capacita. Ele não apenas é nosso consolador, ele é o nosso capacitador. Na carta de Pedro, segunda carta, quando você vai ler no primeiro capítulo, no versículo de número 3, Pedro vai dizer que pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, ao pleno conhecimento que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O que Pedro está dizendo é que aquilo pelo qual o Senhor nos destinou para a vida com Ele, para uma vida piedosa, para uma vida que o busca, Ele nos capacita, uma vez que o seu poder é que nos conduz, uma vez que é o seu poder que nos arrasta. O que eu quero dizer com isso é que se você estiver nas mãos do Senhor, não se preocupe como Ele fará. Ele vai lhe arrastar para cumprir o processo. Você pode não ter força, mas Ele leva você. Pedro vai dizer que Ele nos conduz para a sua glória e para a sua virtude. Para a sua glória e para os seus valores. E eu descanso meu coração nesse texto. Porque na minha natureza eu poderia querer emperrar o processo. Na minha natureza eu poderia querer emperrar, eu não vou conseguir, eu não vou amar como deveria, eu não vou conseguir me dedicar como deveria. A régua é alta demais. Ele quer que eu ame acima de tudo. Essa régua é alta demais, meus irmãos. Sejamos sinceros. Filhos de Adão cumprindo essa tabela é complicado. Mas pelo seu poder, Ele nos conduz. Ele nos conduz. É o que Ele diz aos discípulos: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês possam ser revestidos de poder. Vocês serão testemunha, em meu nome vocês farão milagres, em meu nome vocês
farão novos discípulos, em meu nome vocês farão muitas coisas, mas esperem o sinal, esperem eu tocar a sua alma, espere o meu Espírito te impulsionar. É a mesma leitura que eu faço de Davi no Vale das Amoreiras. É a mesma leitura. Davi, guerreiro, estrategista, bom na espada, doido para arrancar o pescoço de um. Vence a primeira batalha, todo mundo com sangue fervendo. Não imagine ninguém cantando não, irmãos. Ninguém estava terminando aquela primeira batalha cantando o hino do inário, não. Estava todo mundo com a espada cheia de sangue querendo pegar os filisteus. E todo mundo, bora Davi, desce, a gente vai vencer. E Davi, vamos ouvir o Senhor. E o Senhor diz, você não vai descer. Você vai ficar por trás das árvores. Aí senta lá, limpa a espada, tira o sangue, né? Ajeita o escudo. O que é que eu faço aqui? Espere as árvores balançar. Quando você vê elas balançando, aí você se levante com o seu exército. Mas saiba que o balançar dessas árvores é o Senhor que já foi na tua frente. Oh, meus irmãos, vai dar certo. Nós chegaremos ao objetivo final. O Senhor nos garante isso. Ele nos conduz. Pedro vai dizer que ele, por meio dele, ele nos concedeu preciosas e grandes promessas. De forma que nós precisaremos acrescentar ao conhecimento de Deus, a consciência. Lembra do tempo de semear? De forma que teremos que acrescentar, diz Pedro, ao conhecimento a virtude o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor, porque estas qualidades estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos. Se nós formos conduzidos por Deus, nós não ficaremos parados. Nós não seremos apenas ocupantes de bancos em um culto dominical. Se nós formos conduzidos pelo Senhor, o Senhor nos moverá para cumprir o seu propósito. E Ele nos conduzirá a darmos frutos. Portanto, se é para começar um processo, comecemos amando a Deus. Se é para fazer alguma coisa, começamos olhando para Ele e só saindo de sua presença quando os olhos brilharem de novo. Porque uma outra pergunta surge. Se a pergunta que eu fiz foi, será que podemos o amar? E a resposta foi não, e que precisamos do Senhor. A outra pergunta que faço é a seguinte: tendo Deus à disposição para nos conduzir, por que por diversas vezes na vida não estamos amando o Senhor? Porque não é uma possibilidade ter o Senhor. Não é uma possibilidade Deus nos conduzir. Ele conduz. E por que por vezes somos pegos amando mais a vida no mundo, dissociada de uma vida com Deus? Não, eu acho que não dá para a gente fazer aquela dicotomia sagrado e profano. Não dá. Isso foi bem comum alguns anos atrás, mas hoje tem sido superado. Não dá para a gente pensar numa estrutura de vida sagrada e no trabalho pensar numa estrutura de vida secular. Nós somos o que somos, em qualquer lugar, para servir a Deus e ao seu propósito.
Mas por que às vezes o nosso coração se inclina a amar mais ao trabalho do que ao Senhor? Mais a família do que ao Senhor. E eu não estou lançando para você não cuidar de sua família. Você está entendendo o que eu estou falando. É quando a sua devoção a Deus, ela começa a minguar. É quando o garrafão de água no filtro seca e você não quer botar outro garrafão. E você sabe que tem que colocar outro garrafão, sabe que tem que ter água lá, mas não colocou água ainda. Nós entendemos isso. Você sabe quando você não está orando como deveria, porque você sabe como deveria estar a sua alma e não está. Você sabe quando está amando a Deus e quando não está amando como deveria, porque o Espírito de Deus sinaliza em sua vida o alerta. Você está correndo perigo. O semáforo está vermelho. Não é amarelo, não é atenção, é pare. A pergunta de Deus para nós é: há amor a Deus em seu coração, ao ponto de você dizer a Ele: sou teu, Senhor? Não é o amor a Deus para você dizer: Senhor, me abençoe, abençoe minha família, abençoe meu negócio. Não, é o amor para você dizer: Senhor, olha, eu sou teu. Faz o que tu quiseres em minha vida. Minha mente é tua. A minha força é tua. A minha estratégia é tua, o meu trabalho é teu, a minha família é tua, Senhor. Há amor em seu coração suficiente para você dizer isso ao seu Senhor? Há amor em seu coração suficiente para você dizer não para tudo aquilo que esteja tentando sufocar a sua vida e o seu desenvolvimento com Deus? Retirar essa barreira é o primeiro passo para você começar e concluir o processo onde você vai gerar frutos. Tem crentes que não estão frutificando simplesmente porque não estão amando a Deus como deveria. Porque o amor ao Senhor lhe lançará a vida com o seu Senhor. Queria que você ficasse de pé comigo. Deixa eu cantar aqui. Que lindo. Se o trovão e o mar. Vamos orar, irmãos, ao Senhor. Sabe aquela oração que, particularmente, eu não tenho nenhuma intenção de que com essa oração você se alegre. Esse não é o meu objetivo. Porque depois da exposição da palavra, eu me lanço com você nessa oração. E mesmo estando como pregador, eu me lanço a pedir ao Senhor: me ajude a lhe amar mais, Senhor. Eu queria que você orasse comigo, pedindo isso ao Senhor. Nós precisamos de Deus. Eu não sei você, mas eu preciso mais do Senhor. Eu preciso amá-lo mais e me constranger a amá-lo mais. Porque às vezes eu posso ser tentado a fazer o serviço do Senhor sem o meu Senhor, a ocupar o banco e não vibrar porque o meu Senhor está na casa, mas ocupar minha casa
sem compreender que Ele me levou lá para estar comigo e com minha família também. Que o Senhor me levou pela segunda-feira ao meu trabalho e Ele está comigo lá. E eu preciso amar. Que aquele meu patrão atribulado precisa do meu Jesus para acalmar o seu coração. Que aquele funcionário atribulado também precisa. Aquele vizinho que me aperreia com som alto precisa do meu Senhor. Que o porteiro precisa do Senhor. Que aqueles da minha família que não alcançaram precisam do meu Senhor. E eu preciso amar o meu Senhor. E eles também precisam amar o meu Senhor. E já que todos nós precisamos dele, a única opção que nós temos diante de ouvir a sua palavra é dizer: tenha misericórdia de nós, Senhor. Querido Deus, é de tua misericórdia que precisamos, Senhor. Ó Deus, é do teu cuidado que precisamos, mas necessariamente do teu Espírito nos capacitando a te amar mais, Senhor. Entra em nosso coração, Senhor, e retira tudo que esteja atrapalhando de te amarmos mais. Senhor, retira sujeira, metralhas que estão em nosso coração. Limpa, Senhor. Limpa-nos o coração e limpa-nos a visão, Senhor. Faz-nos enxergar apenas a Ti, e isso ser suficiente para nós. Faz-nos, Senhor, Te amar e isto ser suficiente para nós. Nós queremos ter desejo de ser como o Senhor é. Desejo de ser teu discípulo dia após dia. Desejo de te imitar, Senhor. Desejo de ter uma alma consolidada pelo teu evangelho, dia após dia, crescendo em maturidade, desenvolvendo para o louvor do teu nome. O nosso coração, Senhor, se lança para gritar a Ti: nós queremos Te desejar mais. Toque em nossa consciência, Senhor. Desperte-nos a novos hábitos contigo. Nos lance, Senhor, a uma vida inteira ao teu lado. Escancare a crise do nosso coração. Escancare para nós quando não te amarmos. Escancare para nós quando tirarmos os olhos de ti. Escancare para nós e nos puxe para perto, pois não queremos te perder de vista. Independente de qualquer coisa, nós queremos descansar em ti.